Sim, a gente pode começar, talvez. Bom, na sessão de hoje, vamos, vamos conversar sobre o assunto, o tema da interação com a polícia. Então, muito obrigada a todos, todas que se juntaram na sessão de hoje. Uma pequena lembrança de que a gente tem interpretação para espanhol, francês, a português e para inglês. Então, para aquelas que estão desde um computador se conectando, vocês verão que tem uma imagem na parte de baixo de um globo terráqueo e lá vocês podem selecionar a interpretação e a língua da sua preferência, da sua escolha. Se vocês estão conectados de um celular, vocês têm um botãozinho na parte de baixo que tem três pontinhos e fala mais. Se você clicar lá, vocês podem também ter acesso à opção de interpretação e vocês podem escolher o idioma da sua preferência. Por favor, não esqueçam de pôr o canal e silenciar o áudio original para poder escutar melhor. Bem, o assunto sobre interatuar com a polícia. De novo, oi para todo mundo. Hoje vamos falar de como interatuar com a polícia, que é um assunto muito importante, porque possivelmente a gente tenha experiências diferentes com a polícia e é muito importante conhecer os nossos direitos e como podemos nos manter seguros, seguras. Nós devemos compreender, conhecer os nossos direitos e também saber como interatuar com a polícia. Quais são os nossos direitos na hora de interatuar com a polícia? Devemos conhecer quais são os nossos direitos para poder interatuar, interagir com a polícia. De qualquer forma, esses direitos quais são? Você tem direito a ser tratado com respeito e dignidade. Você tem direito a pedir ajuda e apoio. Você tem direito também a permanecer em silêncio e não responder às perguntas. Você tem direito a ser acompanhado por uma pessoa de apoio. Nós devemos considerar que todas somos autorrepresentantes e devemos defender os nossos direitos. Somos responsáveis pelas nossas ações e se a gente errar, também a gente deve responder perante a lei. Sempre devemos conhecer, devemos conhecer os nossos direitos. Por exemplo, se a gente se encontra, se a gente se encontrar numa situação na qual a gente tem problemas com a polícia ou a gente tiver uma reunião com elas, a gente deve tentar manter a calma e pensar com clareza. Quando a gente se reúne com a polícia, a gente deve respeitar, deve ser respeituoso. E se a gente tiver uma pessoa de apoio, é importante pedir para que eles nos ajudem, para que a gente se comunique melhor com a polícia.
Também é importante dizer claramente qual é o nosso nome e o nosso endereço. E sempre pedir se a gente precisa, se a gente tiver alguma necessidade especial. Como que a gente se comunica com a polícia? Nós devemos falar devagar, de forma clara, utilizar uma linguagem simples e evitar o jargão. E se a gente não entender alguma coisa, é importante pedir para a polícia que elas expliquem para a gente de forma que a gente possa compreender. Se você precisa de um descanso, um momento para pensar, pede para a polícia. Se você, se você pode tomar um descanso, pode fazer um descanso. O que fazer se você for preso? O primeiro, mantenha calma, não oponha resistência. Pede para falar com um advogado ou pessoa de apoio. Não responde as perguntas até você tiver um advogado ou uma pessoa de apoio. Pede para a polícia que explica para você o que está acontecendo e por que você está sendo preso. Isso aqui é muito importante. Se a gente quiser denunciar alguma questão, algum incidente, alguma preocupação, o primeiro é que se a gente tiver, se acontecer algum incidente, ou se a gente tiver alguma preocupação, denuncie para uma organização de confiança ou alguma pessoa de apoio que possa te ajudar. Mantenha um registro do acontecido, incluindo datas, horários, etc., todo tipo de detalhe. E procure apoio se for necessário. Em conclusão, interagir com a polícia pode ser difícil, mas por isso é importante que a gente conheça nossos direitos e saber como que a gente pode se comunicar de maneira eficaz. Também a gente não deve ter medo de pedir ajuda, de pedir apoio. E lembrem sempre que a gente tem direito a ser tratadas com direito, com respeito e dignidade. Agora eu vou falar da nossa primeira palestrante, Carmela Pavão. Carmela, ela fez direito, estudou direito e ela trabalha desde 2017 na polícia, numa unidade chamada UFAM, que significa Unidade de Atenção à Família e à Mulher. A UFAM investiga crimes cometidos contra as mulheres. Carmela está muito interessada na questão das deficiências e ela lê e estuda sobre tudo isso, porque ela se importa e porque está preocupada com que todas as pessoas sejam tratadas com respeito. Dentro do corpo da polícia, ela trabalha com projetos para garantir que as pessoas com deficiências tenham os mesmos direitos e oportunidades que o resto das pessoas. Muito obrigado. E eu não sei se está aqui. Sim, a gente está aqui, Mark. Você quer apresentar as duas, porque elas vão falar juntas. Ok. Aqui nós temos também, só um minutinho. Nós temos aqui também a Noélia Revuelta, que é agente de polícia e que também trabalha na mesma unidade que a Carmela, na UFAM. Ela faz 14 anos que está trabalhando nessa unidade
E ao longo desse tempo todo, ela tem ajudado mulheres que têm sido vítimas de crimes. Muitas dessas mulheres tinham algum tipo de deficiência. Por isso, a Noelia se interessou muito também com aprender sobre deficiência e ela começou a trabalhar para melhorar o apoio às pessoas com deficiências. Também trabalha em projetos para garantir que as pessoas com deficiências recebam o melhor trato e o melhor apoio quando entram em contato com a polícia. Então, vamos dar a voz para elas, para as duas palestrantes. Muito obrigado. Vamos a compartir Vamos pantalla. compartilhar a tela. ¿Puedo ya? Sí, puedes hablar. Buenas Boa tardes a todos y tarde a para todos. todas Buenas e tardes en todos. España, que Boa cada tarde aqui na país será Espanha. Em cada lugar una deve ser franja uma horaria. Muchas faixa gracias horária por diferente. Muito agradecer obrigada, em primeiro a lugar, Marc, agradecer a Mark e la a, persona que está e a actuando, pessoa que está que traduciendo, estão com a por tradução, la pela presentación. apresentação. Gracias por esa introducción. Obrigada por También essa creo que es apresentação importante também e por essa introdução situarnos que faz com que en qué todos estamos fiquemos y, situados no lugar em que bueno, estamos. tanto mi E compañera como tanto a minha yo companheira estamos como muy eu contentas de poder estamos estar muito aquí felizes de estar aqui hoje. y queremos E a contarles un gente quer poco contar um cómo nosotros pouco a lo largo de como a nuestra gente, ao longo da profesión, nossa trajetória pues profissional, hemos trabajado como a gente con lidou, personas con trabalhou com as discapacidad pessoas com y bueno, pues deficiência. Sempre, siempre hemos querido a gente que sempre todas las quis personas que tengan los mismos todas as derechos y las mismas pessoas tenham os mesmos oportunidades direitos e con el oportunidades acceso no con la contato com a policía. polícia. Eh, Nosotras Nós, duas, desde nuestro desde ámbito, o nosso âmbito, desde la unidad a la desde a que unidade na hemos qual trabajado, pertencemos, temos en trabalhado intentar, bueno, pues eso, ¿no? tentando Potenciar los potencializar recursos que os también en España la recursos que, policía por exemplo, tiene na Espanha a polícia tem, para para mejorar la melhorar a interacción de las personas con interação discapacidad com as y pessoas la com policía. deficiência, entre as pessoas com Así deficiência e a que, Carmela, polícia. si te parece, Então, empezamos Carmela, vamos con las começar unidades con las que contando como que é a trabajamos, en las que unidade trabajamos na qual trabalhamos, y para que os podáis para que situar un vocês possam poco. se situar um pouco. Hola, pues Oi, empezamos ya. olá, Sí, 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 sí. Mi meu nombre es nome é Carmela Carmela. y os vamos E a a gente contar, vai como decía contar, Noelia, como a Noelia falou, cómo son como são las as unidades de la unidades da policía polícia española con las espanhola que estamos trabajando. nas quais nós trabalhamos. São UFAM. chamadas de Cuando UFAM. nosotras decimos UFAM, Quando nos estamos nós refiriendo falamos de UFAM, a estamos nos referindo a unidades de unidades de atención a atenção familia y à mujer. família e ¿Qué mulher. hacemos nosotras en O esas que a unidades? gente faz nessas Pues unidades? la parte de la Tem essa policía parte que da está más polícia que está mais especializada en la lucha especializada na luta contra tres delitos contra três fundamentalmente, delitos fundamentais: que son la violencia a de violência de género, gênero, la a violencia violência doméstica doméstica y la e a violencia violência sexual. sexual. Luego después Depois, vamos mais a para frente, a contar, gente vai contar, porque nos tenemos que porque poner a un gente poco en também tem vuestra que se colocar um situación y pouco na situação, contexto no y contexto, sí queremos que e a conozcáis gente cada uno gostaria de que esos vocês delitos conheçam con também esos cada um ejemplos desses y os crimes vamos a contar un com poquito la alguns historia. exemplos. A gente vai falar um En el pouquinho caso mais para nuestro en frente. España, No nosso caso, na las Espanha, UFAM, a SUFAM, las unidades essas de atención unidades de familia-mujer, atenção à família e à estamos bastante mulher, estão bem desarrolladas desenvolvidas. en todo el E nós temos, territorio ao longo de do nuestro país, o tenemos território todo do 173 país, unidades. temos 173 Algunas son más unidades. grandes, Umas otras são más pequeñas, maiores, outras dependiendo de menores, las dependendo das poblaciones, pero populações. en todas hay Mas em personal todas tem especializado pessoal para atender a las especializado para víctimas. atender as vítimas. Sí. Solo para que Uma coisa só para que vocês las ubiquem. comisarías Elas estão em delegacias, Sí, como vocês, como veis aquí en la fisicamente, fotografía, como vocês veem aí na estamos fotografia, en cada una nós de las estamos nas comisarías de Policía delegacias Nacional da Polícia dentro Nacional, de nuestro dentro do país. nosso país. Que están las comisarías de Tem as atención directa, delegacias da Polícia están Nacional, normalmente que estão en ciudades normalmente em grandes cidades sobre todo grandes no nosso y en país. poblaciones E em también grandes. populações En las grandes em poblaciones más geral, pequeñitas porque em está populações otra fuerza menores tem de outra seguridad força da pública, que es la Guardia polícia, Civil. denominada En Guardia nuestro Civil. caso, estamos en todas las No nosso comisarías de caso, policía. estamos em todas Entonces, en as la comisaría de delegacias de policía polícia. hay Aí, oficinas nessas, tem dentro de esa escritórios dentro da comisaría que se delegacia dedican que de se temas
que são dedicadas a assuntos de droga, outras para assuntos de tráfico de seres humanos, de outros crimes, mas nós nos ocupamos desses crimes sobre violência de gênero, doméstica e sexual. E a gente quer contar também com a ideia de que vocês possam identificar essas violências. Pode passar? Então, ao respeito dos crimes, dos delitos, a gente queria falar um pouco da violência de gênero. Ela é A violência entendida de género é a violência que sofre as mulheres quando o agressor é um homem. Ou seja, é sempre a violência de um homem contra uma mulher. No nosso caso, no caso espanhol, para que se chame violência de género e seja um delito mais grave, esta violência tem que acontecer dentro do casal. Ou seja, tem que existir ou ter existido uma relação sentimental entre os dois. Uma coisa que queremos que saibam é que essa violência de género, noutros países também se chama violência doméstica ou violência contra as mulheres. Esta violência nem sempre é física. Não é sempre bater, empurrar, ou não significa que haja um contacto físico. Às vezes, esta violência também pode ser psicológica. E para nós, aqui em Espanha, houve uma evolução na admissão desta violência. No nosso país, por exemplo, antes, insultar-se não era considerado um delito, mas uma forma de agir normal dentro do casal. Agora, em Espanha, felizmente, a violência psicológica já é considerada um crime. Não é permitido insultar o outro membro do casal. Não se pode dizer, por exemplo, que não vale nada ou que é um estorvo. Não se pode insultar pelo físico, etc. Em Espanha, houve uma mudança para não admitir insultos a uma mulher só por ser um membro do casal. Agora mesmo, em Espanha, a violência psicológica é um crime e as mulheres identificam esta violência como um crime e podem fazer denúncia nas delegacias. E essa denúncia é gerenciada como se fosse outra denúncia física, outro crime, outra violência física. Também tínhamos dito que é verdade que as mulheres que sofrem violência psicológica depois têm problemas, por exemplo, problemas de autoestima, porque de tantas vezes de ouvir insultos como não vales para nada, não sabes fazer isto ou aquilo, acabam por ter uma autoestima muito baixa. Acabam por acreditar que elas próprias não valem para nada. Ter uma autoestima baixa significa pensar que eu não sirvo para nada, que não valho nada. Depois, para além da violência psicológica, também pode haver a manifestação em violência sexual. Ou seja, obrigar que a tua namorada ou a tua mulher faça algo que não quer. Por exemplo, se o marido disser à mulher: tens que ir para a cama comigo porque és minha mulher. Isto não pode acontecer. Uma mulher não tem a obrigação de manter relações sexuais com o seu marido ou namorado se não quiser. O matrimónio ou o casal não dá direito a obrigar a ter relações sexuais. O sexo deve ser sempre consentido entre duas pessoas. Estamos a falar sempre da violência sexual dentro do casal. Depois vamos falar um pouco melhor sobre a violência sexual fora do casal.
Por último, outra forma de violência de género é a económica. Com certeza que sabem o que é. Se não sabem, podemos dar alguns exemplos. Podem tomar nota das vossas dúvidas e esclarecemos tudo no final, na sessão de perguntas. Mas podemos dar algum exemplo? Por exemplo, quando o marido ou o namorado fica com o dinheiro que se ganha, ou é ele que administra o dinheiro da mulher. Isto acontece muitas vezes com as pessoas com deficiência ou incapacidade, porque se considera que estas pessoas não são capazes de administrar o seu dinheiro. Isto é uma violência porque estão a utilizar o dinheiro dessa pessoa. Esta seria então a violência de género de tipo económico. Depois temos a violência doméstica, que está catalogada como a violência que acontece dentro da família, dentro do núcleo de confiança. Tal como a violência de género pode ser física, psicológica ou sexual. Vamos dar alguns exemplos para que possam compreender aquilo que para nós é a violência doméstica. Por exemplo, um pai que agride um filho, mas também o contrário, um filho que agride o pai. Dentro do casal, por exemplo, quando são casais do mesmo sexo, ou quando no casal a mulher agride o homem. E esta agressão pode ser física, psicológica ou sexual. A violência doméstica tem estas características. Acontece dentro do núcleo familiar. Por que é que separamos a violência doméstica da violência de género? Realmente é a mesma violência dentro da família. O que acontece é que, no caso da lei espanhola, a violência de género, que é aquela que sofrem as mulheres, como as mulheres têm uma proteção especial, trata-se de um crime mais grave e por isso é que separamos. Por isso é que separamos a violência doméstica da violência de género. Se têm dúvidas, podemos esclarecer no turno de perguntas no final desta sessão. É importante saber que, quando alguma destas coisas acontece, podem ir na delegacia. Aqui em Espanha, a violência doméstica também é considerada no sítio onde a pessoa vive, porque as pessoas podem viver, por exemplo, numa residência para pessoas idosas, numa instituição pública. Então, neste caso, por exemplo, a violência pode ser interpretada pela pessoa que está dentro desse sítio. No caso, por exemplo, de cuidadores destas pessoas que as agridem. Isto acontece também com as pessoas com deficiência ou incapacidade, as pessoas que estão, por exemplo, nos centros de dia. São centros onde fazem atividades para potencializar as suas atividades, ou podem ser instituições do governo, ou até residências para pessoas idosas. Se sofrem agressões nestes sítios, também podem pôr uma denúncia. Isto pode parecer um pouco complicado, mas queremos que saibam que todos estes exemplos que vos estamos a dar são crimes. Todos eles devem ser denunciados na polícia. E não só pode denunciar a pessoa que sofre esta violência, como também outra pessoa que testemunhe estas ações. Ou seja, se alguém está na rua e vê que há duas pessoas envolvidas numa agressão na rua, essa pessoa que viu pode denunciar na polícia.
E a polícia então vai ter que investigar, enviar para o tribunal e depois proceder à detenção do agressor. E a partir daí haverá um julgamento de acordo com a gravidade dos factos. Essa pessoa pode ir para a prisão ou pode ter de pagar uma multa. Entonces yo creo que lo importante acá O es importante que lo importante acá es que é sepamos que que saibamos todas que estas cosas quando estas podemos coisas ir acontecem, y hay gente podemos ir à polícia que e na polícia existem pessoas como a Noélia e como a Carmélia que estão preparadas para comunicar-se, para que sepamos falar, conversar com pessoas com incapacidade. Que saibam que na polícia há sempre pessoas que vos vão poder atender. Como vos dissemos antes, a UFAM são escritórios dentro da polícia, onde as pessoas que trabalham ali, por exemplo, não vão com uniforme, tratam os temas relacionados com as pessoas com incapacidade ou em situação de vulnerabilidade. Ou seja, estão especializadas em tratar as pessoas em condições de vulnerabilidade. Imagino que nos outros países também há escritórios assim. Por exemplo, sei que está aí a Ruth, do Ghana. No Ghana está o DOFSU, que são os escritórios que lutam contra a violência doméstica dentro da polícia do Ghana. Eu estive com outra companheira a dar uma formação para a polícia do Ghana. E conhecemos muitas companheiras, polícias também, e companheiros que estavam a trabalhar no DOFSU, que é como se fosse a UFAM, mas no Ghana. Vamos passar agora a falar sobre a violência sexual. Agora estamos a falar sobre os crimes que tratamos, mas tratamos com as vítimas, os testemunhos e também com as pessoas que são presas por ser agressores. Também, se um agressor tem alguma incapacidade, também nos encarregamos de que sejam respeitados os seus direitos. Queria fazer este esclarecimento. É verdade que na UFAM estamos mais preparados para tratar das pessoas com incapacidade, independentemente se são testemunhas, vítimas ou agressores. Outro dos delitos ou crimes que investigamos são os sexuais. Os delitos sexuais são qualquer comportamento de tipo sexual em que uma pessoa obriga outra pessoa. Essa pessoa pode não querer ou não saber que não quer. Por exemplo, às vezes, as pessoas com incapacidade não sabem o que vai acontecer, não se dão conta do que pode acontecer. Então, nós catalogamos tudo isto também como um delito. Dentro da violência sexual, diferenciamos por violação, que é uma agressão sexual com penetração, e depois temos tocamentos sem autorização. Por exemplo, que uma pessoa te toca o peito ou a área genital sem o consentimento. Também existe o assédio sexual, ou seja, que uma pessoa esteja sempre a insistir para manter relações sexuais ou que tente que tu mostres as tuas partes íntimas à frente de outras pessoas e que essas pessoas sejam menores também. Depois,
É verdade que os delitos sexuais estão a aumentar muito também através das redes sociais. Muitas vezes estamos a falar com pessoas nas redes sociais que muitas vezes não dizem a verdade. Muitas vezes atrás do computador pensamos que estamos a falar com alguém da nossa idade. Imaginemos que temos 20 anos e estamos a conhecer um menino de 20 anos que nos manda uma fotografia muito bonita, muito simpático. Começamos a conversar mais em profundidade e esse rapaz, esse menino pede que mostremos as nossas partes íntimas. E depois descobre-se que é mentira. Não é um menino bonito de 20 anos, mas um senhor de 40 anos que quer essas fotografias tuas para depois a vender. Estamos a verificar muitos delitos deste tipo nas redes sociais. Isto também se pode denunciar na polícia. Caso vocês passem por este tipo de delitos na internet, podem fazer uma captura da tela, tirar uma fotografia à conversa que estão a ter, porque servem como provas, porque a polícia, quando há uma denúncia, a polícia precisa sempre de provas, de uma demonstração de que isso aconteceu. Isto não significa que não acreditamos no que nos dizes, mas para mostrar ao juiz, temos que ter uma prova do que aconteceu. E podemos mostrar então uma fotografia do chat em que vimos que uma pessoa lhe pediu fotografias íntimas, ou pediu dinheiro, ou pediu um encontro físico em algum sítio. Porque às vezes existe o risco de combinar com uma pessoa já no exterior e essa pessoa depois exercer uma violência sexual. Este tipo de violência é cada vez mais habitual. Isto acontece tanto com meninas como com meninos. Têm que ter a certeza sempre. Também acontece com pessoas mais velhas, porque todos utilizamos as redes sociais. Temos que ter a certeza de conhecer bem a pessoa com quem estamos a falar. Não podemos contar toda a nossa vida, não podemos expor a nossa vida para que não saibam todos os detalhes sobre a nossa vida, porque isso torna-nos muito mais vulneráveis. Tudo o que nós contamos sobre os delitos que investigamos, em relação a isto, queremos dizer que as pessoas com incapacidade são vítimas deste delitos muitas vezes. E por isso é que tivemos que criar forma de que as pessoas com incapacidade possam denunciar. Ou também para que os agressores com incapacidade possam ter os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Para isto, é necessário saber que estão presentes as pessoas com incapacidade. Muitas vezes, os estudos dizem que as mulheres com incapacidade têm mais tendência a ser vítimas de violência, tanto física como sexual, como psicológica, dentro do casal. A gente tem muitas vítimas, então a gente deve estar preparado para poder atender. E é verdade que as vítimas com deficiência, mulheres, muitas vezes sofrem mais a violência que outras,
que as mulheres que não têm deficiência, mas a gente tem uma boa notícia dentro disso tudo. E é que os estudos dizem que as mulheres com deficiências denunciam mais frente à polícia do que as mulheres sem deficiência. Isso o que significa? Então, a gente pensa que as pessoas com deficiência, e fundamentalmente as mulheres, confiam na gente, confiam na polícia, em que a gente vai ajudar e protegê-las. Então, acho essa é uma boa notícia para nós, para a polícia. Isso significa que, por mais que tenha ainda muita coisa para ser feita, significa que a gente está fazendo as coisas bem, ou pelo menos que a gente está tentando. Então, o que a gente vai falar um pouco dos recursos que temos para poder interagir, para a gente poder se relacionar com as pessoas com deficiência. Então, a gente, tanto Carmela quanto eu, e também Plena Inclusão, eh, a gente fez a gente fez umas guias para que, por exemplo, todos os policiais e as policiais das delegacias, não apenas aqueles que estão nas unidades, nas mesmas unidades que a gente está, mas para que todos os policiais, as policiais que estão na rua, que estão fardados e devem ter contato com uma pessoa com deficiência, saibam como tratar com a pessoa, saibam como devem escutá-la, saibam como elas têm que perguntar. Então, essas guias são muito importantes e a gente tem isso como referência para que todos e todas as policiais possam ter interação com uma pessoa com deficiência. Próxima, sim, junto com essas guias, que são muito importantes, para poder consultar, porque tá certo, às vezes a gente tem dúvidas, a gente não sabe, às vezes, como a gente tem que se dirigir, como tem que falar com uma pessoa com deficiência. Então, além das guias, que a gente pode consultar em qualquer momento, a gente faz muitos cursos, tanto para os policiais que estão na UFAM, quanto aos policiais que estão nas ruas e nas delegacias, porque eles vão se encontrar em situações onde têm envolvidas pessoas com deficiência. Então, a gente também está tentando formar, junto com Plena Inclusão. Faz pouco tempo que a gente foi o contrário. Plena Inclusão veio até a polícia para dar um curso para a gente, para nos contar como que a gente deve agir com as pessoas com deficiência. Então, é Plena Inclusão que nos ensinou. Hoje, a gente está fazendo isso junto com Plena Inclusão. Então, a gente faz essa formação uns para outros, outros para uns. O que a gente gosta muito também sobre as formações é trabalhar junto com pessoas com deficiência. Os especialistas, por experiência, né? Quando a gente aprende mais, é quando uma pessoa com deficiência vem e teve contato com a polícia, já seja como vítima, quanto como agressor, nos contam as coisas que a gente fez bem, ou não tão bem, ou mal. Então, é assim que a gente aprende na polícia. Quando as pessoas com deficiência vêm e contam para a gente o que a gente está fazendo. Isso, a gente fica feliz, né? Quando as pessoas com deficiência falam para a gente fez tudo certo, que se sentiram bem tratados, que se sentiram escutados, que sentiram que a polícia estava se preocupando por eles, por elas. Então, isso para a gente é bom. E as coisas que nos falam que não são bem feitas, então a gente tenta mudar com esses recursos que a gente está falando aqui. Bom, vamos contar algum outro recurso a mais? Por exemplo, a gente também se encontra com pessoas com deficiência que são surdas. É recente, não, bom, já faz 3 anos que tem uma aplicação para as pessoas surdas. Esse aplicativo é visual, elas vão poder contatar com a sala de urgências da polícia.
Então, com esse aplicativo, sai uma pessoa fazendo a tradução na língua de sinais, e então é possível que o, o policial, a policial, possa se entender com a pessoa que está fazendo a denúncia. Então, aqui vocês têm um pouco a foto dessa sala de emergências da Polícia Nacional. A gente também tenta ter a informação sobre o que fazemos nas unidades, tudo isso que a gente está contando hoje. A gente tem isso também num folderzinho, também em língua de sinais. E uma coisa que a gente acha que é muito importante é a questão de que a documentação esteja em formato de leitura fácil. Como o Mark falou, vocês todos têm os seus direitos de ir com a pessoa que vocês quiserem compartilhar isso com um facilitador, com uma facilitadora. Vocês têm direito a ser escutados, a perguntar, todos esses direitos que o Marcos já falou, que eu não posso falar melhor do que ele já falou, mas esses direitos também, para que vocês possam conhecê-los, tem que ser dado num papel escrito. Então, normalmente a polícia é o que faz, a gente passa um montão de direitos num papel muito complicado e que ninguém consegue entender. Se você estudou direito, talvez, mas então o que a gente fez é que toda essa documentação que a gente passa para as pessoas que precisam de algum apoio, a gente faz em formato de leitura fácil. Eu acho que todos, todas devem, né, Natália? Acho que vocês conhecem a leitura fácil. Então, todos os direitos de todas as vítimas, todos os direitos das pessoas que são investigadas, das pessoas que são presas, tudo isso é dado em formato de leitura fácil. Também como é a passagem pela delegacia, como que é feita a toma de amostras, de DNA, de saliva, do mesmo jeito que nos filmes. Então, também, isso está em leitura fácil. Então, a gente tenta que quase toda a documentação que a gente oferece possa estar em leitura fácil. Depois, além disso, além da leitura fácil, que a gente se sente bem orgulhosa, ainda mais a Carmela, que foi uma das que trabalhou muito para isso, para que todos os policiais tenham acesso, para que possam ser facilitados às vítimas e aos presos. Também a gente trabalhou com pictogramas para as pessoas que têm problemas de comunicação. Simplesmente para um primeiro contato de uma pessoa que tem problemas de comunicação e queira nos contar alguma coisa aos policiais e às policiais. Então, que está acontecendo alguma coisa que não se encontra bem, não apenas que seja vítima de um crime, mas talvez está na rua, não se encontra bem, precisa de ajuda. Então, para essa primeira conversa, é bem intuitivo, né? Você se encontra bem assim, não? Então, se essa pessoa tem problemas de comunicação, para a gente saber o que tem que fazer nesse primeiro momento de emergência. Então, o vídeo dessa primeira unidade, porque todo mundo conhece, que está na web da polícia, está também na língua dos sinais, para que todo mundo possa ter acesso. E também está em leitura fácil e numa linguagem fácil, para que todo mundo possa compreender. Bom, também trabalhamos. A gente acha que é muito importante que, se a polícia se fechar só apenas dentro da polícia, a gente não sabe o que acontece fora. Então, o que a gente acha muito importante é o trabalho com outras instituições. Por isso, a gente está aqui com plena. Por isso que a gente fez um acordo no nosso país com uma confederação onde se reúnem todas as associações, entidades que trabalham com transtorno do espectro do autismo. Também com essa associação, a gente tem um protocolo de colaboração para a gente se conhecer melhor, para conhecer as necessidades das pessoas que têm transtorno do espectro do autismo. Então, também a gente trabalhou com plena em 2 projetos europeus, um, o Response, Enable, outro, que talvez algum de vocês já participou também, talvez. Então, isso nos permite nos aproximarmos às instituições que trabalham em temas de deficiências e a gente não ficar isolada, né? Aqui temos todos esses desenhos e
São diferentes projetos nos quais estamos trabalhando em temas de deficiências. E também outros recursos com os quais contamos são intérpretes em língua das sinais. Se vier uma pessoa surda e quer colocar uma denúncia, a gente tem um intérprete que pode intermediar entre a pessoa surda e a polícia, para que essa pessoa possa colocar essa denúncia do jeito que ela entender. Então, tem também uma figura do facilitador também, que a Natália vai explicar depois. A gente também tem os bugs magnéticos para que as pessoas surdas possam ativar dentro da delegacia, para que seja ativado e para que esse barulho seja tirado, né? Então, se essa pessoa tiver dificuldades auditivas, possa se comunicar e entender. E para proteger as nossas vítimas, a gente faz o que chama de um plano, para que elas possam se autoproteger. Por exemplo, nos casos de violência de gênero, quando a mulher está em risco, para que ela possa se proteger. Isso aqui é para que ela saiba como se proteger quando está em risco. Então, essa também é leitura fácil, para que pessoas com deficiência possam entender. E, bom, o que nós aprendemos até agora, que a acessibilidade não legalmente é uma obrigação. Está dito no artigo 13 da Convenção e também todas as leis do nosso país. Então, a gente deve fazer os ajustes razoáveis que a gente precisa fazer. E não apenas os razoáveis, mas também ajustar os procedimentos. Então, ajuste de procedimentos, o que significa? Que se uma pessoa com deficiência vem, um mais simples, vamos lá, uma pessoa surda e não escuta, então a gente deve colocar um intérprete na língua dos sinais. E se vier uma pessoa que não pode ficar em pé porque está com a perna mal, tem que ter uma cadeira. E se tem uma pessoa que está muito nervosa, a gente tem que oferecer um copo de água. E se uma pessoa não entender alguma coisa, tem que dar as coisas em leitura fácil. Isso é ajustar o procedimento. Eu posso ter um procedimento para todo mundo, mas o ideal é que esse procedimento não seja rígido, que seja flexível, que possa adaptá-lo a cada pessoa. E todos esses recursos que a gente ensinou antes, os pictogramas, a leitura fácil, tudo isso são ajustes de procedimento. Então, a gente percebeu que a gente precisa melhorar aí, continuar ajustando os procedimentos e usar a figura do facilitador. Então, para a gente ter uma ideia do que as companheiras contou, quando a gente vê que é difícil, que uma pessoa não pode participar, a gente percebe que a gente não pode mudar a pessoa, ela é como é. Então, o que a gente tem que fazer é mudar o processo pelo qual a pessoa passa. Então, se uma pessoa, por exemplo, que vai para a universidade, que aprende sobre direitos. Então, essa figura do facilitador, para a gente ter um nome mais complicado, talvez, é alguém que conhece muito sobre deficiência e conhece os processos, os procedimentos. Sabe o que é estar num julgamento, sabe o que é o trabalho da polícia, então ajuda as pessoas para que possam se comunicar com a polícia, por exemplo, ou com um advogado. Então, aqui na Espanha, isso está na lei e trabalha muito também com a polícia. Então, a gente gostaria de contar, quando a gente tem uma pessoa com deficiência, como que a gente tenta atuar ou age. É certo que, como a gente conversou ao longo desses minutos, o que nós tratamos de fazer é que não, a pessoa com deficiência tenha que fazer mais por conseguir conversar com a polícia. Mas, pelo contrário, é o policial quem deve se adaptar à pessoa com deficiência e às características dela. Então, o primeiro que a gente faz, que tem que fazer, e para o qual a gente tem informação, é para detectar que a pessoa tem uma deficiência. Ou talvez não tenha uma deficiência, mas talvez tenha dificuldades.
Então, a gente fala, talvez essa pessoa não está entendendo o que a gente está tentando transmitir, ou talvez o policial não está entendendo o que a pessoa com dificuldades está tentando transmitir. Então, aí, aí saltam, né, os alarmes. Então, a gente fala, aqui tem que fazer alguma coisa, essa comunicação deve melhorar. Então, o que que a gente faz? Então, a gente solicita, a polícia solicita essa figura do facilitador, que o facilitador o que faz é evaluar que capacidades tem essa pessoa que vem denunciar, por exemplo, ou a pessoa que foi presa, para poder se comunicar. Então, costuma ser um psicólogo. No caso das vítimas, por exemplo, para tomar declaração, costuma ser um psicólogo, que é essa figura de facilitador. Então, a gente, uma vez que o facilitador nos conta sobre as capacidades que a pessoa tem para poder declarar, então nós iniciamos essa denúncia, uma toma de declaração, igual a colocar uma denúncia. A pessoa com deficiência diz o que aconteceu com ela e o polícia recolhe essa denúncia, coloca a denúncia. Mas nessa conversa tem uma pessoa a mais, esse facilitador, que é o que está de intermediário entre a pessoa com deficiência e a polícia. Isso é feito numa sala, e então a pessoa com deficiência está com o facilitador nessa sala. E o facilitador está observando quais são as capacidades que a pessoa tem e está tentando se comunicar com ela. Nós, os policiais, as policiais, imagino que vocês já viram essas salas nos filmes. Tem uma sala com um espelho e a polícia está do lado que ninguém vê, do lado do espelho. Ana Martínez diz que sim, que ela está imaginando. Então, é isso, né? Nós, os policiais, estamos falando para o facilitador qual é a informação que precisamos saber. E o facilitador, o que faz é dizer para a pessoa com deficiência, com uma linguagem mais clara, uma linguagem mais que se adapta mais ao que a pessoa pode entender e para responder aquilo que a polícia quer saber. Finalmente, tudo isso é gravado para que a gente possa dizer para o juiz, ó, isso aqui é o que a pessoa com deficiência falou e é o que a gente vai investigar, mas está numa linguagem que a pessoa com deficiência conseguiu se comunicar e que é compreensível. Então, tem coisas que talvez a polícia não entenda. Então, o facilitador quem explica para a gente. Com isso tudo, a gente faz um relatório, a gente abre uma investigação para procurar a pessoa que talvez cometeu esse fato, fez isso. E se for necessário ser preso, a gente vai levar preso. E muitas vezes essa gravação serve para que a pessoa com deficiência não deva estar contando uma vez, mais outra vez, o que aconteceu. Então, às vezes, ela conta só apenas uma vez e por muitas vezes é suficiente. Bom, como a gente já disse antes, a gente está fazendo algumas coisas, se relacionando com instituições, fazendo esses ajustes de procedimento que a gente já falou, todos esses recursos que a gente já mostrou, fazemos formação, fazemos guias, mas ainda falta muito por trabalhar e muito por entender em matéria de deficiência. E também para garantir que os direitos de vocês, que vocês podem exercer os seus direitos em igualdade de condições que as restantes pessoas. A gente espera continuar aprendendo de vocês todos, todas, e com certeza hoje mesmo a gente vai aprender um monte de coisa e talvez vocês tenham muitas perguntas, mas por favor que não sejam muito difíceis. Então, o que vocês acham? Alguém tem alguma pergunta para fazer às companheiras? Si quieres, habla tú, Ana, y luego Luis. Tengo dos preguntas. Una de ellas, lo malo a nosotros nos es bien. ¿Se escucha bien?
Sí, Sí. Lo malo es que muchos, Ana, yo, alguna persona con discapacidad, no nos damos de cuenta de lo que pasó hasta muy... Espera, Ana, espera, que tenemos la Yo creo que traductora de esa- portugués está en el canal de español. Ujú. Nada, Ora, ahora sí, dilo, Ana. No, que a veces a mí, por ejemplo, eu mi queria hermana dizer no nos que, damos de por cuenta exemplo, hasta nós después. às vezes não nos apercebemos, não entendemos o que acontece. Precisamos de um tempo para compreender as coisas que nos aconteceram. Precisamos de algum Ana, pero tú tempo. refieres cuando eres víctima de algo, Tu ¿no? estás a Que falar de que quando és tienes un vítima, tiempo não? Que para precisas darte de um cuenta de que tempo has sido para víctima, compreender ¿no? que foste vítima de uma violência. Exato. Pero Ana, no solo le pasa a Mas, la persona Ana, con isso não discapacidad, le acontece pasa só às a muchas pessoas com víctimas. deficiência, Muchas acontece a víctimas muitas no son vítimas. conscientes de que Muitas son víctimas vítimas hasta pasado não un tiempo. compreendem que são vítimas até Mira, te voy a passado poner algum un tempo. ejemplo, Por Ana. exemplo, A ver, Si puede denunciar, es la pregunta, se Ana. pode denunciar, é a tua pergunta? Pode denunciar ainda se passar algum tempo Entre que la persona es víctima entre a y agressão e a denúncia? Pode denunciar? claro. incorporar lo que pasa. Sí, mira, de hecho, tú Sim. sabes, hay unos estudios que nos dicen que las Os mujeres que estudos, as sufren violencia de investigações, as género, o sea, pesquisas las dizem que mujeres que sus as maridos mulheres las que maltratan, sofrem de violência de género, que são maltratadas pelo tardan marido, 8 años en denunciar. demoram uma média Entonces, de ese 8 ejemplo que te anos daba a por denunciar. víctima, nos encontramos con víctimas Às que vezes, vienen a contarnos encontramos cosas vítimas que nos que contam dice, pero esto no es un histórias delito, ¿verdad? Dice, porque es que mi de há muito marido se viene tempo. a acostar conmigo todos los días y yo Porque no sé dizem, qué por hacer. exemplo, o Entonces, meu esto es un marido delito, está há ¿verdad? anos a Eso, querer mi marido ter es un relações delincuente. sexuais No, comigo quando eu não la persona, quero. esa Isso é um mujer, no delito. se da cuenta É um delito. que está sufriendo Isso é um violencia. delito. Y lo bueno, por ejemplo, que en los delitos sexuales, Em por lo menos relação en aos España, delitos nosotros sexuais, em se Espanha, están aumentando mucho los plazos para poder estão a denunciar. aumentar os Porque prazos para antes, denunciar nos claro, delitos cuando, por sexuais. ejemplo, violaban Por exemplo, quando a una chica antes joven, violavam uma menina ¿qué pasaba? jovem, o que é que acontecia antes? Cuando cada delito tiene un tiempo para Cada denunciarse. delito tem um Pero claro, es tempo que cuando tú eres determinado para pequeña ser denunciado. o cuando tú tienes una Mas, no discapacidad, caso das meninas mais pequenas ou das pessoas com los procesos son deficiência, os diferentes. tempos são Entonces, se han diferentes. aumentado esos Então, tiempos para que puedas denunciar. aumentaram os tempos, Entonces, la dá-se respuesta a tu mais pregunta tempo agora es para sí. poder pôr a Aunque haya denúncia. pasado hace tiempo, Então, a puedes resposta à tua denunciar. pergunta é sim. Ainda que tenha passado algum tempo, podes sempre denunciar. En algún caso Existe algum caso la chica con em que a discapacidad menina com deficiência le pasara, bueno, que abusaran o lo que fuera de ella. Y sus padres, sofra uma agressão? por ejemplo, me pasó un caso Eu, por exemplo, conheço um caso y yo, por ejemplo, no quise no quise denunciar em que porque mis padres no quisieron. eu não quis denunciar porque os meus pais não quiseram que eu denunciasse. La ley, por ejemplo, en Sim, España cambió. mas Antes, por agora a ejemplo, lei una persona con mudou. discapacidad Antes, a no podía pessoa com denunciar. deficiência Entonces, não podia se suponía denunciar que ela estaba, o sea, que própria. no tenía la capacidad para Não denunciar. tinha o Y ahora direito de mismo en denunciar España ela una própria. Mas persona con agora, em discapacidad Espanha, uma puede pessoa com denunciar en las deficiência mismas pode condiciones que denunciar una persona que no nas tiene mesmas discapacidad. condições que uma pessoa que não tenha Siempre que sus deficiência, padres no quieran. ainda que os pais não queiram. Não, eu agora vivo sozinha, Bueno, alguien que se pasó. mas quando isso aconteceu comigo, Ese momento y me dijeron, bueno, pues yo lo quiero denunciar. eu quis denunciar Pero, va, eso es poca cosa. e disseram: Isso não é nada. Sería poca Por quê? cosa. Porque para eles não seria importante, mas para mí era. Para nosotros fue algo que impactó. Para nós foi muito Normal. impactante, foi grave. Eso pasa, pero personas con Isso discapacidad y sin acontece nas discapacidad. pessoas com A deficiência e nas veces pessoas sem muchas deficiência. veces, Muitas vezes, como hemos este dicho, tipo de pasa en la violência familia. acontece dentro da Muchas família. veces quieren taparlo. E muitas Dicen, vezes vamos a dejarlo, os membros da porque la família familia querem no ha sido una tapar, cosa tan querem importante encobrir, querem y da igual lo que esconder haya pasado. e dizem: Isso não é Y importante, não vai también voltar a acontecer. muchas veces se intenta ocultar
Então tentam esconder o que aconteceu, tentam que não se faça uma denúncia. Isto acontece com as pessoas com ou sem deficiência. Isto acontece no geral. Pero es verdad que estamos evolucionando É mucho, verdade que estamos estamos ya mais avançados e agora, se tu quiseres denunciar, ainda que os teus pais não queiram, tens os direitos para denunciar e podes fazê-lo. Después de 10 años ya el tiempo ya. Oh, isto já foi há 10 anos, já passou muito tempo. Muito obrigada. Um prazer conhecer você, Ana. ¿De qué querías hablar? Luís, eu acho que Si tu te querias parece, falar, se quiseres, tú, Luis, y luego Ronnie, e ¿vale? depois o Ronnie. De Colombia, de Brasil. Muito bem, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou em Bogotá. Eu quero perguntar qual é o apoio que se dá qual é o apoio que a polícia pode dar às pessoas com deficiência quando existe uma violência, uma denúncia? Qual é o apoio que a polícia pode dar às mulheres e às pessoas com deficiência? O que é que acontece se ¿Cómo puede ayudar a la policía si una persona con discapacidad llega a ser víctima de un hurto, de un se uma robo pessoa com o deficiência é vítima de um violencia roubo ou de uma agressão? O que é que a ¿Cómo polícia trabaja pode con la fazer? familia y con las Como é que a personas que polícia pueden pode trabalhar com a família dessa vítima e com as pessoas que estão à sua volta? convertir como un asesinato? E isto pode ser qualquer tipo de agressão. Sí, igual que con facilitado también. Sí. Claro. A ver, Luis, sí, es que no sé exactamente cómo. Não o sea, sei creo que bem la como pregunta es, explicar. Eu acho que a ¿Cómo puede? dentro de la Policía Nacional, cuando son otros delitos diferentes, si utilizamos. queres los mismos perguntar se a recursos. polícia usa os mesmos recursos se são outro tipo de delitos. Sí, se trabaja igual con Fazemos un da mesma facilitador forma, trabalhamos o com con la persona facilitadores de apoyo, ou com a pessoa de apoio, con la persona que a pessoa que acompanha, acompanha pues a es, vítima. alguien que Normalmente mucha relación, que a lo é uma mejor es un pessoa que profesor, tem una muita profesora, relação com a vítima, um un professor, uma tutor professora, o um alguien de la tutor ou alguém da familia família que puede que ayudar pode a ajudar interacción con la essa policía. interação Lo com a que ocurre es que es polícia. cierto, Luis, que en Mas otras é verdade unidades que noutras tienen, unidades da digamos, polícia esa sensibilidad não têm essa sensibilidade tão especial como se puede tener en las unidades como de las UFAM. existe nas Que es unidades donde da atendemos UFAM, a que é víctimas más onde vulnerables. atendemos as Sí vítimas que es mais posible, vulneráveis. por ejemplo, que hay delitos, claro, si hablamos de un asesinato ya no. Obviamente, se falamos de no um entraría, ¿no? assassinato já Pero não estos delitos entraria, que no mas afectan os a la delitos que persona, não por afetam a ejemplo, delitos contra pessoa, la que não persona, são son delitos delitos contra a contra el pessoa, mas, por patrimonio, como exemplo, por contra o ejemplo puede ser un património, como robo, pode ser um roubo, no es tan grave esses não são tão porque no graves, afecta a la porque não persona de la afetam a misma pessoa manera diretamente. que otro tipo de delitos, como son los Como, por delitos de violencia exemplo, de género, de os violencia delitos de sexual. violência de género ou Entonces, sí se delitos utilizan esos sexuais. recursos, pero como te digo, pues no hay tanta sensibilidad Então, en estas oficinas nesses que se llevan escritórios delitos que patrimoniales, tratam, por como el exemplo, robo. de delitos como o roubo, não há tanta sensibilidade para com as pessoas com deficiência ou incapacidade. Isso é verdade. Como lo que habían lo que habían hecho como las formas de protección a las personas con Queria saber discapacidad y la violencia as sexual, formas de proteção sobre para as todo pessoas com el deficiência hurto, ou incapacidade. hecho de Por un exemplo, robo, se sofrem roubos, um intento de hay de assassinato. Existem programas de proteção para as vítimas, as famílias e as pessoas de apoio? Ahora mismo en España se está dando solo a las. A proteção Se está dando la protección a las víctimas dá-se às cuando, vítimas han sufrido un quando delito sofreram de um su delito pareja. Entonces a las víctimas perpetrado las protege pelo marido ou porque se namorado, entiende que pela pessoa que está com ela, es alguien muy cerca, su pareja o su familia, ¿vale? ou alguém da Puede hacer família. ellas y entonces sí que puede volver a suceder. Porque entendemos que o perigo é que, como são pessoas que estão muito próximas, esse delito pode voltar a acontecer. Se for um caso de um roubo, a vítima tem todos os recursos para pôr uma denúncia, mas
entendemos que o agressor pode não voltar a agredir ou a roubar. Mas, nos casos que acontecem dentro da família, isto é uma relação que existe e a agressão pode ser constante. Por isso, a proteção é mais sensível nestes casos. A polícia trabalha muito com a derivação. Não sei se compreende este conceito. Derivação significa que eu sou polícia, mas não sou psicóloga. Ou não sou uma trabalhadora social, não sou uma pessoa. Sou só polícia, nada mais. Mas, se eu, como polícia, tenho uma vítima ou um detido que precisa de uma ajuda concreta, porque precisa que os serviços sociais lhe deem, por exemplo, um alojamento, um sítio onde dormir. Então, o que a polícia faz é contactar, por exemplo, a plena inclusão ou os serviços sociais e derivamos, enviamos essa pessoa que tem umas necessidades específicas. Ou seja, cada um de nós tem uma função. A polícia tem uma função. A polícia pode ter sensibilidade, mas na polícia somos só polícias, não somos psicólogos, não somos trabalhadores sociais. Então, o que fazemos é enviar essa pessoa ou ajudá-la a encontrar os serviços que a podem atender. Ou seja, há um cuidado especial para proteger a vítima do agressor, sim. E, por exemplo, se são vítimas de roubos, também têm essa proteção? Sim. Nesses casos, é diferente. Existe um sistema de proteção, mas seria feito por outros serviços. Mas muitas vezes, como elas trabalham com casos mais difíceis, têm mais sensibilidade. Então, por exemplo, se alguém te tenta roubar ou te agride, elas podem te dar uma proteção muito mais sensível. Elas trabalham casos mais específicos de acompanhamento às vítimas. É tudo, muito obrigada. Rony, se quiseres, depois a Sherry e depois a Ana. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me compreender? A tradução tem a tradução para vocês certinho? Sí, danos un momento que nos llegue la traducción, ¿vale? Perfeito. Quero cumprimentar o Luiz, a todo mundo que está aqui. Tá? Estou muito feliz que na Espanha já esteja extremamente avançado a política de cuidado na defesa da violência contra a pessoa com deficiência. Isso me alegra muito, fico muito feliz. Eu sou o Rony, eu sou do Instituto Jô Clemente e sou uma pessoa com deficiência intelectual e sou daqui de São Paulo, do Brasil. E aqui, no estado de São Paulo, tem a primeira delegacia da pessoa com deficiência, justamente para conseguir atender a pessoa com deficiência, que é o CAT, que é o Centro de Apoio Técnico, aonde que aí na UFAM, na Espanha, tem todo o suporte para a pessoa com deficiência. Aqui em São Paulo também tem esse suporte para a pessoa com deficiência, caso ela precisa recorrer à delegacia. E o mais interessante é que quando o pessoal daqui da delegacia começou a dar formações para policiais, e obviamente essa delegacia, que é o CAT, Centro de Apoio Técnico,
também tem ligação com o Instituto João Clemente. Então, todo caso de violência que a pessoa com deficiência leva ao Instituto João Clemente, o pessoal direciona também para a delegacia. Se for um caso muito forte, muito urgente, acaba encaminhando para a delegacia. E o mais interessante na parte de formação para formar policiais era o profissional que ia dar a formação, obviamente. E aí, o próprio pessoal da delegacia, vendo eu trabalhar no Instituto João Clemente e via que eu me interessava por esses assuntos, pediu para que eu, uma pessoa com deficiência, montasse uma apresentação juntamente com meus apoios e desse essa formação para policiais. Então, toda a parte de segurança daqui de São Paulo recebeu a primeira vez na história daqui do Brasil, uma pessoa com deficiência intelectual formando outros policiais. Então, eles viram a própria pessoa com deficiência falando por si própria e falando sobre segurança. Isso trouxe um impacto muito profundo. Então, tanto que no final os policiais veio me procurar, delegados, gente de alta patente veio me procurar para saber mais informações sobre segurança. E muito interessante. Então, eles pediram como que faz a abordagem para uma pessoa com deficiência intelectual, como que faz uma abordagem para pessoa com autismo. E aí a gente desmistifica, porque eles criam uma coisa muito surreal, sendo que as coisas é muito simples, igual vocês trouxeram, que é muito simples ouvir a pessoa com deficiência quando tem o uso da linguagem simples, quando tem um pictograma, quando tem uma sala reservada com apoio com um psicólogo para conseguir compreender a fala de uma pessoa com deficiência. Então, você vai abrindo a mente dos policiais. Eu acho que seria muito importante, ainda não sei se vocês têm aí na UFAM, ou se vocês já procuraram a pensar, ou vocês já pensaram em conversar com uma pessoa com deficiência da Inclusion para estar dando essas formações também para os policiais, para o pessoal da segurança daí da Espanha. Muito obrigado, gente. Sí, Ronnie. Sim, Rony, como a gente comentou antes, os nossos professores, os nossos melhores professores são os nossos especialistas por experiência, a gente chama assim aqui na Espanha, que, por exemplo, são de plena inclusão. Por exemplo, o Diego, que é uma pessoa com a qual trabalhamos aqui, que tem deficiência e teve uma época da vida dela que não estava bem, não andava pelo bom caminho, foi preso, tinha problemas. Então, eles nos conta como foi a experiência dele com a polícia, como que, como que foi tratado, às vezes bem ou às vezes não tão bem, mas não porque quisesse, mas porque não se paravam para escutá-lo, porque é verdade que no trabalho policial, às vezes a gente faz coisas muito mecânicas, né? Por exemplo, você é uma pessoa que você quer que essa pessoa entregue os pertences para que tire os óculos, para não se machucar. Então você fala, tira os óculos. E o Diego falou para a gente, quando o policial falou para mim, para tirar os óculos, eu achava que ele ia me bater. Então, deveria ter usado um tempo para explicar, Diego, eu vou pedir para você tirar os seus óculos pela própria segurança de você. A gente vai colocar aqui, vai devolver depois para você. Então, quando acontecem essas coisas, é através das formações que as pessoas com deficiência nos ensinam como que a gente deve escutar, respeitar o tempo das pessoas, escutar, falar. Parabéns, Rony, pelo que você falou, porque com certeza para os companheiros de São Paulo, para os policiais de São Paulo, com certeza foi uma experiência linda e que você continue fazendo e tomara que se espalhe por mais lugares do Brasil, que seja uma referência para o país.
de pessoa com deficiência que ensina para a polícia fazer as coisas bem feitas. Então, parabéns. Pues si quieres, Então, Eu agradeço. eu A gente juntos estamos mais fortes. Vocês na missão desse lado da Espanha, eu aqui no Brasil e cada um no seu país, contribuindo de uma forma linda para a proteção em prol das pessoas com deficiência. Fico muito grato de ouvir vocês. muchas gracias, Ronnie. ¿Seri? Thank you. Obrigada. Quero responder às perguntas. A primeira pergunta: como podemos apoiar a polícia para que saibam como apoiar-nos a nós, com diferentes grupos nas forças policiais? Como podemos compartilhar com eles as nossas necessidades? Isto deve ser feito de forma coletiva, com diferentes pessoas com deficiência. Nesta reunião há pessoas muito diferentes. Segunda pergunta: quais são os desafios que encontram ao trabalhar com a polícia? Na África do Sul, temos diferentes grupos culturais e cada um tem os seus próprios desafios. Houve uma vez, numa reunião, compreendemos que as pessoas albinas em África são discriminadas. Até há poucos anos atrás, eram descartadas ao nascer e às vezes são os polícias que abusam dos meninos e das meninas com incapacidade, sobretudo das meninas. Eu sei como trabalhamos com a polícia na África do Sul. Fizemos uma reunião com os diferentes oficiais do distrito e a polícia deu-se conta que tinha muito que aprender de nós e nós também deles. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua pergunta. Uma pergunta muito importante. Eu acho que a primeira pergunta tem a ver com o que nós já falamos. Na polícia, não somos especialistas em deficiência. Como é que vos podemos conhecer? Através de um trabalho de coordenação em rede, contactando as associações, como a Plena Inclusão. Em Espanha, há mais associações para pessoas com deficiência, como as associações de autismo, por exemplo. Então, falamos com eles, temos formação, aprendemos muito. Encontros como o de hoje também são muito importantes. Os projetos europeus onde trabalhamos com a Plena, como o Response e o Naval, também aprendemos muitos nesses dois projetos. Aprendemos, por exemplo, que era muito interessante o que disse o Ronnie, que uma pessoa com deficiência pode ensinar à polícia. Nós fizemos um curso para os nossos companheiros da SOFAM e levamos uma menina que tinha sido vítima de violência do género pelo seu marido. E ela contou a sua história a todos os polícias, contou o que tinha acontecido, como a tinham atendido, qual era a sua opinião sobre como a polícia a tinha atendido, e todos ficaram sem palavras, porque vimos que não tínhamos actuado bem. Essa sessão ensinou mais os policiais e sensibilizou os policiais para esta questão, mais do que qualquer outra coisa que poderiam ter feito. Em relação aos desafios, que é muito importante, uma pergunta muito interessante. Podem ser desafios com outros grupos culturais, por exemplo. A polícia está a tentar
que exista uma responsabilidade interna, ou seja, me sale la palabra inmune, pero la a polícia también a veces hace cosas também malas, faz como coisas has más, comentado. às vezes, como tu Y a veces, contaste. la Às policía vezes, a abusa polícia también. também abusa. Entonces, tenemos unos Então, temos protocolos para que la internos si no hace bien las para cosas, que, se también os puede ir a la policiais não cárcel. fazem bem o que têm que Así fazer, que, aunque também seas podem ser policía, julgados e eso ir no à quiere prisão. decir Ou que ya seja, eres bueno. Hay una por serie de seres um controles policial não para significa que que esos eres bom. policías, Há o incluso uma los série propios de policías, controles tenemos un para estes protocolo casos. que Temos si um protocolo que diz que es se um un policial é um agressor y también ejerce sobre su pareja sobre violencia de e se género, exerce violência de ese género policía sobre a sua se mulher le ou va a quitar el namorada, arma esse y policial también se le va a fica detener igual que proibido se le de detener a una utilizar persona uma que arma no es e policía. vai ser julgado como se Tenemos fosse qualquer outra en pessoa. marcha ya muchos protocolos Temos a nivel muitos interno protocolos a para nível interno exigir para esa exigir responsabilidad essa a los responsabilidade a todos policías. os policiais. No sé O si sea, y luego has dicho que, por ejemplo, ahí en Sudáfrica Disseste que na hay África do Sul o sea, como varios há grupos vários que se llaman grupos discriminados, como son discriminados los e falaste albinos, dos etcétera. albinos. Eso ocurre en cualquier Isso parte del acontece em mundo, o qualquer sea, parte do mundo, lo que realmente. decimos hoy que hay gente de diversos, Há muita diversidade grupos más e há vulnerables, sempre grupos grupos que mais genéticamente vulneráveis son más porque são diferentes mais y que diferentes sufren pues esa e que discriminación sofrem por el hecho discriminação de, pues eso, de tener otra, só por serem como de são, ser diferentes, só ¿no? por De serem raza gitana, por diferentes. ejemplo, en Por ejemplo, en España. España se llama la raza gitana, Em en Espanha isso Portugal el acontece cigano. com a raça Entonces, cigana, nosotros por como policiales lo que exemplo. tenemos que hacer Então, nós, es como garantizar el policiais, mismo derecho temos que que assegurar que essas otra pessoas persona que têm os no mesmos pertenezca a ese direitos grupo, que qualquer ¿no? outra Entonces, pessoa que lo não que faça nosotros parte desses intentamos es grupos. pues, formarnos, acercarnos a esas personas Tentamos para que puedan tener los informar-nos, mismos derechos y las mismas formar-nos oportunidades. para dar a essas Entonces, pessoas os tenemos que mesmos trabajar direitos e muchas veces también oportunidades. en ello, en cambiarlo, pero que bueno, Sei que que na es África do Sul complicado também porque estão a bueno, tentar mudar tudo es un isto, não? sufrimiento y sobre E é todo verdade que es isto demora muito tempo o sea, nosotros e lo é que hacemos necessária es muita que formação. informamos, que Em todos repetimos, os que cursos que nós insistimos, damos e pero sí, recebemos, nosotros lo que hace falta es vemos que mucha falta muita formación, formação, mucha estudar muito, formación. entender e Cuando uno saber sabe lo que muito. tiene que hacer, lo hace Porque as bien. pessoas, Y luego quando es cuando sabem o ya que têm empiezan que a fazer, saber e podem improvisan. fazê-lo, mas quando não sabem, improvisam. Y gracias por tus Muito preguntas. obrigada pelas tuas Gracias. perguntas. Não sei se respondemos a todas. Ana, si quieres hacernos la pregunta. Muito obrigada. Welcome. Bueno, puedo hacer Bom, dos posso fazer mais duas perguntas e já está. Una de las preguntas es, por ejemplo, Por exemplo, a la hora de un caso de una o persona caso de uma pessoa que os llama por que vos teléfono, contacta por telefone. te cuento, a mí me pasó. Isto aconteceu-me a mim. Eu liguei por telefone à polícia por uma situação que me estava a acontecer. Dan de cuenta a veces, no sé cómo explicar. Não sei como Las explicar. cosas ya algunas veces bien. Algumas vezes trataram-me bem, mas às vezes eu tinha medo de falar, Sabes cómo expresarte, porque não sabia como expressar-me. no sé cómo explicar. Não sei como explicar. Sí, que a lo mejor puede ser, que a lo mejor piensas Às vezes que no podes pensar que não te levam a sério, que não acreditam em ti. Incluso, Sim, bueno, a mí me pasó este verano. a O mim, incluso ou también até, a la hora de que a mí me pasó, puedo poner el vou dar o ejemplo, meu exemplo. que unos vecinos estaban un poco violentos. Tinha uns vizinhos muito violentos. Pero es que yo tenía miedo. Eu tinha medo. Quería hablar solo con ellos por teléfono y que ellos fueran a junto de ellos. Eu queria falar com a polícia, mas que a polícia fosse falar com os vizinhos. Não queria que me metessem nessa história porque tinha medo. E os policiais, o que me disseram foi: se não fores tu, nós não podemos fazer nada. Será que poderia haver uma figura intermédia em alguns casos? Ela estava a viver uma situação violenta de parte de uns vizinhos, então ligou para a polícia porque não queria denunciar, mas queria só dizer que tinha medo. Sim, eles disseram que podiam vir na minha casa e queriam saber tudo. Hubo un momento que los vecinos esos sí que intentaron acceder a mi edificio
os vizinhos tentaram entrar no meu edifício e eu tinha que estar sempre a falar com os policiais pelo telefone e contar a história toda. Não sei explicar muito bem. ¿Tú les dijiste que Você tenían falou discapacidad? à polícia que tinha deficiência? Não. A mí me parece importante. Isto é muito importante, Sí, me parece importante porque porque a ti no te importa decirlo, tu ¿no? não tens Porque nenhum problema em dizê-lo, pois não? a Não, lo não me mejor desde importo. ese momento, Então, no sé si te parece bien lo que estoy diciendo. A lo mejor desde ese momento, a lo mejor el policía ese era un burro, ¿vale? imaginemos que o Podría ser, policial era podría ser. um burro, por assim dizer. No tiene por qué ser burro. Não, não tem por que ser burro. Se calhar não sabe como falar bem. Yo, como otra persona, a veces. En algunas Claro, pero a mí situaciones. me parece, sí, a mí me parece importante que a lo mejor le hubieras dicho Eu acho que é importante y haberle dicho dizer eso, que que tens y deficiência, que estás com medo. bueno, posiblemente, pues a lo mejor no un burro, pero a lo mejor Se calhar não um burro. Isso foi uma palavra muito forte que eu utilizei, mas se calhar não era tão sensível. Pois, e não se apercebem do que passa. Então eu, depois de insistir 3 ou 4 vezes, aconteceu alguma coisa, porque no dia seguinte levaram os vizinhos. A outra pergunta, se uma pessoa quer pôr uma denúncia, vocês têm uma sala onde possam estar assim mais à vontade, assim mais separados? Mira, Sim, olha, Ana, lo que hacemos es, o que a gente faz é que, como a gente também não é médico, vemos a alguien que está muy se a gente vê que nervioso, alguém lo que está hacemos muito es nervoso, a a gente servicios chama os médicos serviços para que médicos vengan a para que ayudarnos. venham nos ajudar. Es verdad que, por ejemplo, a mí me É ha pasado verdade con que, mi por experiencia exemplo, que a lo eu mejor tive a la persona con experiência de que discapacidad a pessoa com piensa deficiência que le acha van a que vai ser ingresar, tal, internado. entonces se pone a veces más Então, às nervioso. vezes, fica mais Entonces, nervoso, né? claro, si Então, o que eu trato de nosotros le explicar, o que a transmitimos gente también a los trata compañeros de para que le dan transmitir aos nossos formación, no, companheiros é es que nosotros que no tenemos não, la a gente não tem a qualificação, a a lo gente não mejor. está Si en preparada un às momento te estás vezes. poniendo muy Se nerviosa você está ficando muito y vas nervosa explicando as yo necesito que coisas, alguien me eu ayude. preciso que alguém me Entonces, yo llamo a ajude. un Por isso, médico às y a lo vezes, mejor eu te chamo um puede dar algún tipo médico, de porque medicación pode para te que dar estés um más tipo de tranquila medicação para você ficar mais etcétera. tranquila. Ou e vocês têm alguma sala, Pero Ana, tú cuéntale, Ana? Mas ¿para qué conta usarías esa para que sala? você Porque usaria essa tú sala que está pensando en el falando. congreso en el que Por fuimos exemplo, no congresso que a gente foi no Dubai. claro, pero Por isso que eu estou falando Pero tú assim, mas explícales qué explica es esa sala. como que é essa sala ¿Para qué e es para esa que sala? é essa sala. Essa sala é para você ficar relaxada, para você ficar mais tranquila. Você pode ter. Eu fui, por isso que eu lembrei, Natália, por isso que eu falei, porque tínhamos uns puff, tinha umas coisas assim para a gente se relaxar. Ojalá, Ai, ojalá tomara, Ana, que a gente tivesse isso. en la Sabe que na administración administração española espanhola, imagino que nas no hay demais mucho também, dinero. não tem muita grana, né? Não tem muito Y muchas dinheiro. veces Então, no tenemos muitas ni una vezes a gente não tem sala nenhuma sala especial especial para hablar con para una falar com víctima. uma vítima. Los E os compañeros sí que se companheiros têm tienen que que ir ir a otro para despacho. outro lugar, O sea, que no para outro estamos tampoco escritório. Então, a gente não medios tem muitos en la sala, médios, às vezes, pero que né? nos encanta que nos expliques, Mas a porque es gente una cosa gostou que muito no que você conocíamos contasse isso para a gente, porque é uma coisa que a gente não y, conhecia. y es súper E é muito interesante. interessante. É, então, não tem por que ser uma sala, se não tiver médios, pode ser uma coisa mais simples, como essas coisas de spinner, essa coisa das mãos, né, de fazer com as mãos, de apertar, coisas assim, né? E são coisas simples. Claro, não tem dinheiro para uma sala, talvez, né? Mas, por exemplo, para fazer coisas com que a gente fica mais tranquila. Você nos passou uma ideia muito boa, Ana. A gente não sabia disso e a gente vai anotar. Muito obrigada por ter compartilhado. Você viu como a gente também aprende muito? Porque, por exemplo, aqui, quando fico nervosa, eu pego o spinner.
ou eu pego alguma coisa para Sí, para sí, sí. relaxar, né? Y vosotros vais E vocês vão explicando nos centros, em institutos, o en centros de discapacidad ou em centros de deficiência, o que é a violência. Sim? Cuando nos Sim, llaman, quando a gente é chamada, vão os companheiros que estão em outras unidades, que são especialistas em formação, nos dan formación en los que coles, dão nos formação forman nas en escolas centros e em de centros personas de con pessoas com discapacidad, en deficiência, centros de em centros menores, de sobre menores, todo para lo que tú dices muy bien, para que sobretudo la para gente que as identifique pessoas possam identificar que são porque muchas veces vítimas, la gente no sabe porque que es muitas víctima, vezes as pero pessoas cuando não van los sabem que são profesionales y dan las vítimas. formaciones, Porque, pues e quando entonces vão os nossos companheiros para dar essas formações, então as pessoas se identificam como vítimas. cuando quieren E depois, denunciar ya quando saben querem que denunciar, no então elas já van. vêm para nós, para o FAM. Muchas gracias. Muito obrigada. Ana. A você, Ana. Pues Marc, yo creo que si no hay más Mark, eu acho que se não preguntas, tiver mais tenemos perguntas, a gente não tem muito mais tempo para o debate, pero de todas mas de formas, qualquer forma, si alguien se alguém quiser, eu acho que a gente não tem mais tempo, o tempo passou. E acho que os assuntos já foram tratados nessa conversa, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa. yo creo que está Eu, fenomenal. eu acho que está Así que si quieres, ótima essa reunião. Se você quiser, a gente pode parar por aqui e luego depois enviamos pelo correio a para informação da próxima reunião. Obrigado. Muito obrigado. A gente vai compartilhar alguma coisa sobre a próxima reunião. Eu queria agradecer muito às nossas palestrantes. Tem sido uma conversa muito boa. As ideias de como estão fazendo o trabalho delas é realmente importante. Isso é algo que a gente impulsiona todos os dias. E ter esse conhecimento nos ajuda a entender como podemos encarar esses desafios e os temas em relação com a polícia. Então, de novo, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigada a todos os que se juntaram a essa chamada. Obrigado por essa conversa que tem sido muito, muito boa. Como a Natália disse, a gente já enviará um e-mail com a informação sobre a próxima reunião. Muito obrigada. Só mais uma coisa, a gente pode tirar uma foto antes de a gente ir embora? Por favor? Como Mark, sempre. Podemos tirar uma amigo, foto? sí, Pues Mark. ya saben, quien quiera que se ponga la cámara. Quem quiser que ligue a câmera. E enquanto tiramos as fotos, Natália, você pode me ajudar? Eu acho que... eu estava tentando copiar uma mensagem, mas está em espanhol. Se você Mark, pudesse ler, alô? pode ser Te lo digo, es, traduzido. Você Sim. puder, tá me ouvindo? de Uganda. Tem uma mensagem de Rony. Rony, se você quiser falar. Eu gostaria de falar para o Mark para que ele pudesse mandar o link da próxima reunião. Eu sei que o link é o mesmo de todas as reuniões, mas só mandar a data da próxima reunião no meu e-mail, porque está chegando só para o meu apoiador.
E aí eu ficaria muito feliz. Só isso. Pues Ronnie, eso si quieres, mándanos Rony, se você quiser, envie um correio para gente. ¿te acuerdas? Você tem o nosso Sí. endereço, né? A gente já falou pelo correio antes. Envie um e-mail Ahora esa e, dirección a la e quando você enviar esse correio, você coloca esse endereço. Acrescenta esse endereço, porque aí a gente adiciona a lista. ¿Sí? Tengo tu correo. Não entendi. Sim. Não compreendi. Alright, thank you again and see you on next meeting. And all the best as we will be having a disability day in Todas as September. pessoas com All deficiência, the best. Thank you. desejamos o melhor. Muchas gracias. Gracias. Feliz día. Muito obrigada. Obrigado, polícia. Yo Rony, le paso tu correo. Rony, eu vou passar o seu correio para o Mark agora, tá? Genial. Bye. Muito obrigado. Muitas Ótimo. gracias. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye Tchau. bye. Thank you. Tchau.